Tudo bom, meu querido alfartano, minha querida alfartana? Vamos falar um pouquinho de história geral, vamos dar o gás aqui nessa história geral. E a gente vai trabalhar dentro dessa história geral uma coisinha que é bem legal, né? Que é renascimento. Renascimento. Newton, pera ainda, meu querido. Eu tenho quantos renascimentos de extrema importância a serem estudados? Cara, você tem três. Três renascimentos. Vamos botar aqui. Você tem três renascimentos. Então, vamos colocar aqui três renascimentos. Quais são os três renascimentos? Não vou colocar agora. Por que eu não vou colocar agora? Porque, primeiro, não é renascimento. Então, por que diabo é que você botou no título da aula que era renascimento? Por um motivo simples, eu queria contestar o termo renascimento. Porque renascimento é uma ideia de nascer de novo, e o que eu vou falar aqui não morreu nunca. Então, como é que nasce de novo aquilo que nunca morreu? Então, seria muito melhor que você entendesse como sendo crescimento ou expansão. Então, não é renascimento. Ah, Newton, mas no meu livro de história, se for mais antigo, se for mais conservador, renascimento. Mas é expansão, o termo que eles querem dizer com isso. Newton, agora você diz quais seriam os renascimentos. Então, aspas em vermelho para mostrar a importância. Aspas em vermelho para mostrar a importância. E a gente tem renascimento comercial. Renascimento. Olha, a aula fala sobre renascimento comercial e urbano, certo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. O renascimento comercial é a base de tudo. Tudo. Newton, mas como é que a aula fala sobre renascimento comercial urbano e você vai botar três renascimentos? Porque o terceiro renascimento que eu vou colocar é o renascimento cultural. O renascimento cultural. Agora apareceu comercial, urbano e cultural. Por que o comercial é a base de tudo? Você acha que Leonardo da Vinci teria como se dedicar a tantas atividades se não tivesse quem o financiasse a partir do mecenato? Então eu tenho que ter quem produza para que eu possa ter quem financia. Entendeu? Então, renascimento comercial. Renascimento urbano, você vai ver a disputa pela liberdade das cidades, o entroncamento, onde se constituem as feiras, né? A questão comunal, certo? A questão das cartas de franquia. Então, você vai ver que a base é o renascimento comercial. Newton, renascimento cultural, quando eu estudei, ele era da Idade Moderna, né? Começando ali em 1453, vai até 1789, com a famosa Revolução Francesa. Vou falar uma coisinha que é bem legal, certo? O renascimento cultural, ele se inicia na Idade Média, na Baixa Idade Média. Uma das primeiras obras do renascimento cultural é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que inclusive é escrita em latim arcaico, ou me perdoe, em italiano arcaico, não em latim, viu? Para você ter uma noção, críticas aos valores que você encontra baseados, alicerçados, arregimentados no teocentrismo, tá ok? Só que vamos lá. Antes de falar desse renascimento, a gente vai ter que puxar uma setinha aqui e vai ter que lembrar que em outras aulas falamos de Baixa Idade Média. Então a gente vai pegar e vai colocar aqui Baixa Idade Média. Baixa Idade Média. Se você viu as aulas em sequência, foi quase nesse instante, certo? Mas se você deixou para estudar essa aula depois, então eu vou reavivar a sua memória. Entre o século XI, opa, ficou tortinho, né? Tortinho. Entre o século XI e o século XV. E eu tenho aí os dois períodos que são importantes. O período que é o período de crescimento, e o período que é o período de contração. O crescimento mais ligado ao 11, do 11 ao 13, e o de contração mais ligado ao 14 e 15, e no de contração a gente coloca o termo crise. Isso é importante. Vai ser importante o termo crise e coloca aqui, como você bem já viu na aula anterior, certo? Crise.
ligada à fome, ligada à peste, encerrando com a guerra, sendo a principal aqui, a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1453. Guerra dos 100 Anos. Entre 1337 e 1453. Então, a negada vai lá fazer a conta do dedinho, né? 116 anos, é isso mesmo. Então, a Guerra dos 100 Anos não dura 100 anos, ela dura 116. E é uma guerra por questões territoriais, pela sucessão do trono francês e pela posse do território de Flandres, que você vai entender o porquê que é importante quando a gente detalhar ali o renascimento comercial. Eu vim caminhando, né? Vou levar o que eu preciso para lá. Caneta preta, caneta azul, azul caneta. Se não escrevi, vai bater uma naneta. Né? Aqui, pronto, caneta azul. Aqui. E você vem para cá, voltando aqui no que tange. Aí você diz, é agora, Newton. Vamos começar renascimento comercial. Calma, meu querido, calma. Calma, primeiro eu tenho aqui, né? Aqui. Negócio, um contexto aqui, né? Histórico, contexto histórico, aula de história, né? Vamos aqui, o Renascimento, ele tem alguns antecessores, alguns, né, precedentes. E um acho que é interessante que a gente possa falar aqui, dentro desse Renascimento, que é um assunto da Baixa Idade Média. Newton, qual é? As cruzadas, ainda bem que tem um R, ainda bem. As cruzadas, se não tivesse o R, a gente tava meio lascado, né? Cruzadas. Newton, de quando a quando? 1096, século XI, né? 1096. 1270. Papa Urbano II, Concílio de Clermont, 1095, mas elas começam efetivamente em 1096. Todo mundo chega junto, né? Se liga no tempo das cruzadas, se liga no tempo aí delas, né? Todo mundo chega junto, porque entre 1096 e 1270 eu tenho aqui uma expansão. Se liga no tempo das cruzadas. Porque sem tempo não adianta. Você tem que saber direitinho onde é que tem o tempo dessas cruzadas. Então, o que é que eu tenho aqui? 1096, 1270. Sabe de uma coisa? Para mim, Newton, a cruzada mais importante, ela ocorre ali em 1202, 1204. Mas você vai entender por quê. É chamada de Cruzada dos Comerciantes. A cruzada iniciada em 1096 é chamada de Cruzada dos Nobres. E eu tenho até Cruzada dos Reis, certo? Inclusive com a participação de Ricardo Coração de Leão. Já deve ter ouvido falar, né? Inclusive, né, Cruzadas, né, virou até filme, né? Balian, Proteja os Peregrinos. O cara nunca pegou uma espada, né? Tem uma ascensão Jedi e sai matando todo mundo até encontrar Saladino, né? Saladino, líder dos turcos seljúcidas, que eram os turcos muçulmanos que estavam ali impedindo a peregrinação para a Terra Santa. Então, Newton, pera ainda, vamos pegar as cruzadas. Quais são os motivos aqui? Cara, eu tenho aqui 3 halls de motivos. Um hall com 3 motivos, né? Para explicar, que eu não sei falar o plural de hall. Plural de hall deve ser halls, né? Halls. House. Aqui um, né? Um aqui, 2 aqui, 3 aqui. Vamos começar pelo principal motivo. Qual é o principal motivo? O religioso, meu querido. O religioso. E por que o motivo religioso? É a libertação da Terra Santa. A libertação da Terra Santa. Da mão dos infiéis. Da mão daqueles que não praticam a religião cristã. Então, eu vou em busca. Só que, olha,
que eu vou ter alguns motivos aí que são motivos acessórios, mas que ganham importância fora do comum. Primeiro motivo, que é o religioso, ele não vai ser atingido por completo. Não vai ser atingido. Mas tem um segundo motivo, que é o comercial. Esse comercial aqui, ele está muito ligado às cruzadas de 1202 e 1904, que é a cruzada dos comerciantes. Essa cruzada dos comerciantes, ela vai promover, inclusive, a reabertura do mar Mediterrâneo. Reabertura do mar Mediterrâneo. Aquele que quando você estudou Antiguidade Oriental, Roma, lembra não? O Mare Nostrum romano, certo? O mar mais comercial da Antiguidade. Então, a partir desse momento, cara, eu vou ter aqui uma troca de mercadorias entre os comerciantes, né, que depois, né, serão comerciantes ligados à Itália, por enquanto são comerciantes de cidades italianas, Gênova e Veneza, que vão agora conseguir uma rota, uma abertura para a busca de produtos no Oriente, cravo, noz moscada, pimenta e produtos de luxo, como a seda. Quem nunca ouviu falar da famosa Rota da Seda, tá ok? E eu ainda tenho aqui motivos de caráter populacional. E, cara, assim, entre comercial e populacional, eu vou te dar aqui um bisuzinho. Que bisu é? Por exemplo, só o filho mais velho de um nobre, ele vai herdar o que é do seu pai. Só o filho mais velho de um nobre, ele vai herdar o que é de seu pai. Nada mais, nada menos. Ele vai herdar o que é de seu pai. Então é muito comum que o indivíduo adentre a vida sacerdotal ou vá, né, em busca de uma relação de vassalagem. Porém, muitos veem na busca pela redenção da alma, combatendo os infiéis, também uma oportunidade de conquistar novas terras. Então você imagina, não é terra em qualquer canto, não é terra em Alphaville do céu. É terra na região da Serra Santa. É terra ali próxima de Jerusalém. Mergulhou, sobe com Jesus. Então, a partir desse momento, o que é que eu vou ter? Boa parte dos nobres tentando conquistar terras que têm um valor espiritual incomensurável, mas que também tem um valor econômico bem forte. E isso vai fazer com que eles possam, né? Por isso que eu falei, tem cruzada dos reis, tem cruzada dos nobres. Tá ok? Não precisa conhecer todas as cruzadas. Né? Ao todo, são 8 cruzadas, não precisa conhecer todas. Agora também, meu querido, tem um problema. Qual é o problema? Se acredita que a população em algumas regiões da Europa ela dobrou, mais do que dobrou, e que agora a busca por novas terras férteis, novas oportunidades, ela está latente. Imagina aí, aquela que detém o pensamento da época, que é a igreja, ela chega e diz assim: eu te benzo, eu te curo, meu filho, vá que nenhuma faca pode penetrar o seu bucho, vá que nenhuma faca pode cortar o seu pescoço. O cara vai ungido pela bênção do Papa, e ele vai chegar lá e vai ver que é melhor ter um escudo do que essa unção. Newton, então, querendo ou não, é uma forma de escoamento populacional. E essa forma dá certo, porque quem não chega ao seu destino, certo, acaba morrendo no meio do caminho e diminuindo o tamanho da população, querendo ou não. Mas isso aí, as cruzadas, essa disputa aí de caráter militar, né, religioso, elas são um fator. O fator que permite a reabertura e o intercâmbio com o Oriente, fazendo com que assim eu tenha, querendo ou não, aí novas possibilidades comerciais. Novas possibilidades. Mas eu também quero te falar uma coisa, certo, a respeito disso aqui. No que tange à Baixa Idade Média, eu tenho que te lembrar que nessa Baixa Idade Média, a economia ainda é uma economia agropastoril. Agropastoril, tá em preto. Agropastoril. Agropastoril, não sei mais nem se tem hífen. Também sou professor de português. Agropastoril. E essa economia agropastoril, certo?
ela vai ser uma economia, vou botar bem aqui, ó. Ela vai ser uma economia que vai receber o auxílio durante esse período aqui, né? Que é o período do crescimento, do desenvolvimento de novas técnicas. Desenvolvimento de novas técnicas. Como, por exemplo, a charrua, que é uma espécie de arado, certo? Como, por exemplo, o peitoral, que vai permitir que os cavalos, os bois, eles possam arar melhor o terreno. A ferradura, que é colocada nos cavalos para que eles possam ter a proteção de seus cascos, principalmente em terreno irregular. E o moinho de vento, o moinho movido a água, que é o moinho que vai fazer com que essas novas técnicas, elas sejam, na verdade, o moinho que é uma das novas técnicas e vai fazer com que você olhe para a Idade Média com um olhar diferente. Estou falando de um período de inovações. Agora sim, aqui eu vou colocar aqui como exemplo, ela é legal porque você vai ver que até hoje, ó, exemplo, a rotação trienal. A rotação trienal. Newton, o que é essa rotação trienal? Vê se eu consigo aqui, ó. Vê aqui. Eu tenho um campo. Divido esse campo aqui em 3 faixas. E detalhe, divido essas faixas aqui. Em outras faixas. Aí eu vou ter campo 1, campo 2, campo 3, cultura A, cultura B, cultura C, cultura A, cultura C. Newton, como assim? Simples. A e B, C descansa. Beleza? A e B, C descansa. No próximo ano, como é que vai ser o cultivo? B e C, A descansa. Newton, no próximo ano, A e C, B descansa. E detalhe, eu posso variar a produção. Newton, como assim? Eu posso cultivar aqui no início o A, mas eu posso variar para o cultivo de uma outra cultura. Porque mesmo que eu tenha 2 anos consecutivos com o campo trabalhando, a cultura diferente vai extrair nutrientes diferentes, permitindo que mesmo atuante o solo descanse. Isso aumenta ou não aumenta a produtividade? Isso parece muito, não sei se acontece aí no estado, cidade que você está me vendo, quando você vai marcar um racho, uma pelada, num campo society de grama natural, tem lá 3 campos, mas o cara que só tem 2 funcionando. Por quê? Porque se ele botar os 3 para funcionar ao mesmo tempo, o ano todo, a grama dos 3 vai morrer e ele vai ficar sem o seu sustento. Então ele deixa o A e o B funcionando e o C descansando por 3, 4 meses. Aí quando o B e o C trabalham, o A descansa por 3, 4 meses, permitindo assim que ele tenha 2 campos sempre em constante funcionamento. Então a rotação trienal, essa tentativa de exemplo aqui que eu fui te dar, mas ela fica como exemplo de novas técnicas. O arado de ferro, a charrua, o peitoral, a ferradura, o moinho, mas eu preferi colocar aqui a rotação trienal de culturas, a rotatividade de culturas, tá ok? Então até aqui eu acho que está tranquilo, Só que eu ainda tenho algumas outras informações para te dar. Newton, que tipo de informações você tem para me dar? Com o passar do tempo, você vai ver que esta nova agricultura, ela vai me produzir excedentes. E esses excedentes serão comercializados. Newton, e onde é que esses excedentes serão comercializados? Vem para cá comigo. Vou pegar aqui a caneta azul. Vem para cá. O renascimento comercial, ele está muito ligado à retomada de rotas. Retomada de rotas. Onde duas se destacam.
Quais são as duas que se destacam aqui? A do Mar do Norte, muito mais ligada às cidades alemãs do Sacro Império Romano Germânico, a parte germânica, as alemãs. Esse Mar do Norte aqui vai ser controlado pela Liga Hanseática, que é um conjunto de cidades, né, cujos comerciantes têm grande prestígio e eles controlam o comércio naquela região, Liga Hanseática, certo? E a do Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Agora eu te faço uma pergunta. A retomada dessas rotas, que vai abrir possibilidades de comércio, também vai gerar isso aqui, ó. Essas rotas, elas são rotas para que você possa adquirir o produto, buscar o produto na fonte. Só que você vai ver, tá torto isso aqui, ajeitar. Só que você vai ver, acho que piorou, é nem que eu vou conseguir. Vamos lá, nem que eu apague tudo, que eu tô vendo que tô apagando tudo ali. Pronto. Ficou lindo, agora vamos ajeitar, né? Aqui tinha o quê, meu Deus? Tinha uma setinha e aqui tinha mar. Mar, ego, caguei, foi tudo. Escrever de novo esse diabo aqui. Mar. Pronto. Essa retomada de rotas vai provocar o que nós chamamos de entroncamentos. Entroncamentos. Newton, vamos ver se eu sei o que é entroncamento. Vem aqui comigo, para cá, para cá. Eu tenho aqui do A para o B. Eu tenho aqui do C para o D. Eu tenho aqui do E para o F. Olha que legal. 1, 2, 3 entroncamentos. E é nesses entroncamentos aqui que se desenvolverão boa parte de uma coisa que você vai gostar muito. Boa parte de uma coisa que são as feiras. Feiras. Dentre as quais, as mais conhecidas, a Feira de Flandres, certo? Entre a Bélgica e a Espanha, se eu não me engano, e Champagne, na França. As feiras. Para que servem essas feiras? Por escoamento de excedentes. Então agora eu vou lá onde o cara está passando para comprar. E você vai ver que essa é a parte legal. Vou pegar essas feiras aqui, certo? Vou trazer para cá, ó. Vou trazer para cá. Feiras. Onde é que essas feiras se instalavam? Comigo aqui, ó. No entroncamento das rotas comerciais. Elas revitalizam, reavivam, reaquecem, certo? As cidades. Só que deixa eu lhe falar uma coisa. Essas primeiras cidades, elas pagam ainda impostos aos senhores feudais e estão subordinadas a toda a burocracia, pesos, medidas, até as moedas que estão voltando a ser utilizadas, a atividade bancária também vai voltar a ser feita. Então eu vou ter aqui nessas cidades, certo? A tentativa de liberdade delas, mediante, obviamente, o pagamento ou então a luta com a mediação da igreja. Então o que é que eu vou ter aqui? As cartas de franquia. A busca pelas cartas de franquia, certo? A busca pela carta de franquia. Se alguém tiver informação aí de agropastoril, como é que escreve, me avisa, que eu até agora estou incomodado. Cartas de franquia. O que são essas cartas de franquia? Essas cartas de franquia, elas são o documento, o fruto da luta, da libertação das cidades, da autonomia. E isso vai vir depois. Busca da autonomia dessas cidades. Isso vai vir depois. Depois quando? Quando se vai ter aliança com o principal dos nobres, mas que andava sumidinho das nossas histórias, que é o rei.
com o principal dos nobres, mas que andava sumidinho das nossas histórias, que são os reis. E você vai ver também que nessas cidades aqui, certo, que surgem das feiras, oriundas da retomada de rotas comerciais, eu vou ter a presença daquilo que muitas vezes fortalecem essas cidades, que são os burgos. Burgos. Newton, que são os burgos? São territórios, até certo ponto fortificados, ainda era um clima de muita insegurança, onde se estabelece um comércio, mais pessoas vão chegando, e nesses burgos, aqueles que para ali vão com a finalidade comercial, vender os seus excedentes, certo, acabam constituindo uma camada social que você vai conhecer muito bem depois, que é nada mais nada menos do que a burguesia. A burguesia. Então, querendo ou não, você acaba tendo associado a esse renascimento comercial e urbano a existência da burguesia. A existência da burguesia. Mas eu tenho outra informação que eu quero dar com relação ao renascimento comercial. Por isso aí, o asterisco vermelho. Então, vem aqui comigo. Deixa o pincel vermelho aqui. Basta levar o pincel preto. Já tem vermelho aqui. E com relação a esse renascimento comercial, eu quero que você conheça as corporações de ofício. Corporações de ofício. O que são corporações de ofício? Vamos lá. Vou tentar descrever a bem grosso modo. São uniões de artesãos com a finalidade de regulamentar a profissão, com a finalidade de estabelecer, né, etapas do sistema produtivo, embora todos conheçam todas as etapas do sistema produtivo, ainda não tenham aí uma alienação do trabalho, certo? As corporações de ofício. Dentro dessas corporações, eu vou ter quem? Eu vou ter três classes, três etapas. Classes não, três etapas de aprendizado. Quais são as três etapas do aprendizado? Eu vou ter quem aqui? Eu vou ter os aprendizes, geralmente mais jovens, não recebem pelo seu trabalho. Eles vão aprender o todo da produção, mas não terão autonomia para produzir sozinho, nem terem sua própria corporação de ofício ou guilda, também chamada assim, né? Os oficiais, que são indivíduos que já recebem pela sua remuneração, estão no estágio acima dos aprendizes, eles não estão mais em fase de aprendizado, mas estão em fase de aperfeiçoamento, até chegarem a mestres. Mestres, que através, né, em alguns locais, de testes bem rígidos, chegam ao patamar mais alto, capaz, inclusive, de ensinar aos outros e terem a sua própria corporação. Então, você imagina aí que eu tenho marceneiros. Eu tenho que ter o conhecimento desde a melhor madeira cortada na floresta, até qual é o melhor tipo de corte, até de que forma eu vou pregar uma peça na outra. Então, eu vou primeiro aprendendo etapa por etapa, depois estou dentro da produção de maneira mais atuante, mas eu passei por todas as etapas, desde o corte até a pintura, e depois sou mestre. Eu sou aquele que realmente comanda, eu sou aquele que realmente tem um conhecimento mais aprofundado da situação. Então, veja bem, olha a quantidade de informações aqui que você tem sobre renascimento comercial, renascimento urbano. Agora, Newton, eu achei interessante, porque você não falou, vamos aqui também, né, sublinhar renascimento urbano, porque você não falou de renascimento cultural. Por mais que o renascimento cultural ele tenha iniciado durante esse período que a gente chama de Baixa Idade Média, ele vai se desenvolver mais fortemente durante a Idade Moderna. Então ele fica aqui, mas sim como forma de mostrar que é um renascimento, mas não efetivamente, certo? É um renascimento que nós falaremos nesse momento. Newton, mas você colocou aqui também, ó, um período de contração, um período de crise, fome, peste, guerra. Isso aqui vai ser mote para que a gente fale, inclusive, da formação dos Estados Nacionais, porque a Guerra dos 100 Anos ela vai ajudar na formação de dois Estados Nacionais europeus que são bem conhecidos, que são a França, certo? Fruto direto da Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra, que vai viver ainda outra guerra, que é a Guerra das Duas Rosas. Tá ok? Mas isso a gente fala em outro momento. Então desejo tudo de bom, espero que tenha entendido. Vem comigo.